Scriptures há aumento de alienação e subjugação dos encarnados, se submetendo à simbiose de espíritos desencarnados. A pergunta, ela ressalta que há um aumento. Isso a gente tem já, quem estuda um pouquinho, ou tem algum contato com, com assuntos espirituais, já se deparou com esse fato. Não só essa alienação, essa subjugação que o ser humano está tendo seria resultante do que ele faz enquanto no corpo ele dorme. No entanto, há algum tipo de mecanismo que nos oferta a entrar nessas simbioses, porque eu vejo assim, durante o dia, se eu perder a consciência, se eu tiver consciência, ou oscilar com o meu temperamento, ou qualquer faísca ou ventinho jogar um cisco no meu olho já me irritar, isso tem uma tendência de termos uma ação mais ofensiva. Mas mesmo assim, esse aumento, esse ganho, ele está tendo alguma. Há manobras para que isso ocorra? E qual o sentido dessa manobra se há? Se não tiver, eu começo a pensar que realmente eu aí eu falo um negócio aqui. Que realmente há um grande desinteresse pelo ser humano. Eu vou trocar o sentido da minha pergunta. O que o amigo pode nos ofertar sobre o assunto? Fique à vontade. O único obsessor que deve ser trabalhado é o desamor. O resto são tudo coadjuvantes da nossa desventura interior de não poder, não conseguir ainda se amar. Todo e qualquer tipo de espírito avesso à nossa felicidade se alimenta desta má vontade de se conhecer. Estou lhe sendo sincero e honesto. Isso dentro de um olhar fraterno. Agora, se começar a olhar num senso religioso, talvez eu preencha a humanidade de coitados, lesados, perseguidos, injuriados, coisa que só existe mediante ao senso ideológico do bem e do mal, que não lhe torna melhor, do certo e errado, aonde você jamais se supera. Se eu olhar dentro dessa ideologia que eu acabei de dizer, coitado dos obsessores, bodes expiatórios. Porque quando você pensa de uma forma paterna, você vê todos os espíritos como eterno. Se ele é eterno, o mal é momentâneo. Até o bem é momentâneo. Se o mal e o bem é momentâneo, o que deixa de ser momentâneo é o que ele é mediante ao que ele se faz para si, não perante ao que ele pode doar e fazer na vida de alguém. É óbvio, mais uma vez, eu vou repetir com todo respeito, assim os orientadores acá estão me sugerindo, e se você fizer o bem para alguém, é bom, mas isso não é prova e testemunha na sua intimidade que você está se tornando melhor. A mesma coisa é o intercâmbio mediúnico ou o intercâmbio da sensibilidade humana perante a captação de outra inteligência em outra instância por outra dimensão.
que é o que vocês chamam aqui de mediunidade. Eu sou um médium. E agora eu vou tentar pensar de uma forma dentro dos moldes que particularmente hoje eu revelo e sigo. A única ordem que eu sigo é do amor. Eu não sigo homens. Entretanto, o único ser que mais ou menos se enquadra ao que eu creio, não desfazendo das outras pessoas, é Melquisedeque. Então eu vou lembrar de um tempo já passado de minha existência aqui na Terra, quando eu simbolicamente era um dos filhos de Melquisedeque. Criptos, Melquisedeque é mais do que Cristo? Não. Mas seria, ao meu ver, como homem, um dos maiores porta-vozes da luz, do amor. Tudo bem? Ou de Deus. E eu me lembro, mesmo já passando muitos milênios, ou alguns milênios, dos ensinamentos que nós ouvíamos. Não há necessidade de templos, mas há necessidade de você levantar os pilares dos vossos corações. Pilares esses que não são de rochas, mas são mais poderosos do que o infinito. Porque esses pilares eternizam a sua evolução mediante a unção, consequentemente a lucidez que você assim se doa. Então, por decisão e por amor próprio, vocês têm esta força e este poder. Decida. Nutrir dentro de você o que lhe torne melhor. Mesmo que para isso, o que não é você, mas que está moldando a sua estrutura física, mas não é você, seja amputado. Tipo, eu nutro amor. Mas em momentos de revolta, os meus braços querem bater em alguém. O que eu devo fazer? Amputar os meus braços? Obviamente que não, mas eu necessito amputar esta vontade instintiva de dar o troco. Isso é ensinamento. Hoje em dia, vocês religiosizam demais, vocês, de alguma forma, com todo respeito, romantizam demais a atitude de mergulhar para dentro. E, de alguma forma, floreiam excessivamente e romanticamente como vocês fazem a naturalidade de bem para fora. Isso tem um grande risco de ser frágil e um risco muito maior ainda de se tornar mecanicamente uma cópia. Mas não se faz salutarmente uma assertiva para uma melhora interior. Tempo ao tempo. Cada um dentro do seu momento, não é mesmo? Entretanto, mediante a esses ensinamentos, nós notamos, muitas das vezes, a boa intenção no cidadão, que é médium. E perante a mesma mediunidade, se faz esse cidadão de boa vontade alguns cacuetes, alguns colapsos de personalidade da sua interpretação, mesmo com boa vontade, do intercâmbio mediúnico com seus mentores. Nem vou trazer aqui os obsessores, como alguns tanto colocam como bodes expiatórios. Mas vamos falar dos mentores e guias. Será que um guia e um mentor espiritual que tenha um olhar fraterno, que tenha um crivo universal, que tenha um senso ecumênico, teria vazão de palavra nos moldes mediúnicos em qualquer sociedade espiritual humana? Será que um mentor que vê tudo e o todo da humanidade como o mesmo crivo de evolução teria a palavra realmente nessa sociedade que estuda tanto a espiritualidade? Será que um mentor de luz, que não necessitaria falar o nome Jesus, que não teria o porquê de clamar em nome do Cristo,
que não teria a razão de falar de Buda, de Maomé, de Tupã, de Manitu ou de qualquer deus mediante as crenças humanas. Mas este mesmo mentor, sem tocar nessas palavras, porque são apenas nomes, mas se expressando no sentido que as palavras dizem, que vão muito mais além do que os nomes, praticar a verdadeira caridade, que é o amor universal, que é a generosidade, a solidariedade lúcida em vossos seres, no vosso cérebro e no vosso coração. Será que um mentor realmente de luz teria abertura nos dias de hoje para falar pela sua boca médium, para expressar não a sua sabedoria, mas o que ele poderia trazer como mensagem pelo seu consentimento psíquico, médium que me ouve? É óbvio que esse mentor até pode tentar, mas ele tende a ser muito barrado e muito entulhado do achismo ideológico, filosófico, religioso, pragmático, doutrinário, litúrgico, ritualístico de vocês. E é óbvio que uma mensagem que o mentor poderia dar 100% de lucidez sairá mesclada com 99,9% de estavismo religioso, de crendicismo espiritista e de verdades e de realidades que talvez apaziguará alguns crivos doutrinários e religiosos, teosóficos, místicos e ritualísticos perante a linha que o medianeiro, em seu racional, em seu moral e em sua integridade interior, molda como verdade e realidade para se evoluir no crivo espiritual. Eis o trabalho que vós outros nos doam. Está respondido. Eu entendi, rapaz, a sua pergunta. E propositalmente eu deixei para após eu acrescentar mais uma coisa na resposta. Porque a alienação, ela é feita pela sintonia. Chega uma hora que os mentores, que não são obsessores, não desistem de vocês, mas eles acabam por sintonia se distanciando, não lhes deixando. E quem acaba ali mediunizando realmente é o mentor, mas é o mentor dentro do nível literário, dentro do nível pragmático, dentro do nível dogmático, até filosófico e religioso, aonde vocês se enquadram. Por isso, que já foi falado até mesmo aqui nesse evangelho pelo senhor de Tranca-Rua, Benedito, e se eu não me engano até o médium Edson Rosa, algo que particularmente eu já presenciei muito. Espíritos evoluídos, mentores e guias evoluídos, mas em algumas doutrinárias, em algumas reuniões místicas ou em algumas religiões que estudam a espiritualidade, na hora de falar de outros guias e de outros mentores, também espíritos, deixavam fugir uma mensagem de preconceito. Ou pior, falavam coisas boas, mas ainda permitiam que os seus medianeiros cresciam em suas doutrinas, filosofias, religiões dogmáticas e pragmáticas, mas ainda permitiam que os seus medianeiros se autoembruteciam em vossas ideologias interiores mediante as presunções, mediante as suas intenções preconceituosas. Afinal, os espíritos de luz não têm boca e não são só éticos na doutrina espírita, nem do candomblé, nem da umbanda. Espírito de luz, quando se manifesta, tem boca para falar a realidade que é, não a verdade que os seus prosélitos se comprazem e querem ouvir. Para bom entendedor, creio que está bom, não é, seu Claudir?